Sou Emanuela Mendes, gestora de turismo da Prefeitura Municipal de Mococa, pesquisadora, mestranda na Unicamp em História, e estou aqui hoje exclusivamente para falar do Centro Histórico de Mococa, de Mococa como cidade histórica do café. Então, Mococa é o projeto urbano da cidade, ele começa lá na praça de baixo, a antiga Praça da República, onde tinha, eles chamavam de a Rua do Café, e era o centro inicial da cidade. Aqui já tinham construções, mas eram construções mais antigas, não são essas modernas que a gente vê hoje, que na época, a transição da Praça de Baixo, que era onde começou mais o núcleo da cidade, para a Praça de Cima, veio junto com a Igreja Matriz. Em 1896, quando ela foi construída e inaugurada, e aí as casas que existiam no entorno aqui eram casas mais simplificadas, que aos poucos as pessoas, os fazendeiros que vinham para a cidade para participar das festas da igreja, as festas quermesses de final de ano, que eram festas que aconteciam em algumas datas pontuais, festa do padroeiro da cidade, enfim, eles começaram a migrar, a vir da fazenda para a cidade. E nessa vinda para a cidade, era muito custoso, porque as famílias eram grandes e o transporte também, era limitado, vinha-se de carroça, enfim, não era simples vir para a cidade. Então esse desejo dos fazendeiros construírem casas na cidade, porque eles moravam na fazenda, isso fez com que várias casas surgissem no entorno dessa praça aqui. E aí as casas antigas, que eram uma construção mais simplificada e tal, sem muita técnica, com a imigração italiana no final de 1890, já chegando próximo aí do início do século XIX, começa a chegar os imigrantes italianos, construtores com técnicas diferenciadas, com conhecimento diferenciado, e aí começaram a construir essas casas que hoje a gente pode falar que Mococa é uma cidade histórica do café. Então o nosso centro histórico, que compreende as duas praças e o entorno delas, e essa daqui em especial, a Praça Matriz, ela tem o maior conjunto arquitetônico relacionado a esse período, que é a arquitetura do café. Então não existe no estado de São Paulo uma cidade como Mococa. E isso que nos deixa com esse título de Cidade Histórica do Café, porque a maior parte desses casarões foram construídos nesse período áureo do café, final do século XIX e início do século XX. E aos poucos foram se construindo com essa mão de obra italiana que chegava na cidade, junto com a Mogiana. Então foi primordial a chegada da Mogiana, em seguida os imigrantes italianos, a cidade já povoada, as fazendas produtivas de café, e aí no período áureo do café muita coisa aconteceu, e em especial a construção desses casarões que são tão belos no entorno da praça. A gente não tem na cidade, não existe no estado de São Paulo mesmo, uma cidade que ainda tenha preservado um conjunto arquitetônico. Então não é uma casa ou uma edificação, mas é um conjunto, são várias obras pela cidade, não são só no entorno da praça, mas a gente tem, como eu falei, o pórtico do cemitério, a gente tem a Santa Casa, a gente tem várias outras construções desse período áureo da cidade e que confere a Mococa esse título, e não é um título que a Mococa fala, mas sim a academia, os professores da Unicamp, os professores da USP, quando se referem a Mococa, falam que Mococa tinha que ultrapassar de São Paulo como Ouro Preto para Minas. Então, assim, se o ciclo do ouro a gente se remete a Ouro Preto, o ciclo do café seria Mococa, a cidade do estado de São Paulo que representa esse período. O Gerardo Bozzani foi um arquiteto muito importante nesse processo de urbanização da cidade, porque ele veio para Mococa por conta da construção da Santa Casa. Naquela época, o padre Macário Monteiro tinha tido essa ideia de criar uma Santa Casa de Misericórdia, convidou alguns arquitetos e um dos convidados foi o Gerardo Bozzani. Aí a diretoria da Santa Casa, recém-estruturada, escolheu o Gerardo Bozzani, sendo o projeto dele o melhor que atendia a necessidade da Santa Casa. E a partir disso, muitas outras coisas aconteceram, porque ele nem morava em Mococa, então de Cravinhos ele passa a morar em Mococa, vem com a família, se instala aqui. Em Mococa ele fica até 1930,
né? E aí ele constrói vários edifícios, não só residências, mas o pórtico do cemitério, como a gente falou, a questão da Santa Casa e tantas outras residências na cidade. E aí o papel do Bozzani foi fundamental, porque além dele ser um construtor, como ele era na época, ora ele estava como arquiteto, ele fazia o projeto, ora ele fazia a obra, ora ele era o mestre de obras, e ele foi uma pessoa que ensinou muitas pessoas aqui na cidade. Então muitos construtores, né, que depois, quando ele foi embora da cidade, continuaram como pessoas que faziam obras no município, trabalharam com Bozzani. E uma obra significativa dele é a Igreja do Rosário, né? É um marco também assim de arquitetura, essa arquitetura Art Nouveau, essa arquitetura eclética. E os casarões no entorno da praça e os que estão até fora, como a Casa Rosa, por exemplo, também é um projeto do Gerardo Bozzani. E a função dele foi primordial nesse ecletismo que a arquitetura no início do século XX estava um movimento, né, que se acontecia, e ele trouxe isso para a cidade de Mococa como um imigrante, mas na verdade ele não veio na primeira imigração, né, ele veio para cá a convite, né, do padre quando houve essa ideia da Santa Casa, e depois disso ele fez muita edificação aqui. Depois daqui ele vai para São José do Rio Preto, mas o período que ele fica, que é extremamente fecundo, ele faz muitos dos casarões, não só para os fazendeiros aí, mas já para os médicos, né? Antônio do Livramento Barreto, que é a casa aqui da frente. Aí ele faz a casa do Dr. Adolfo Matos de Coelho Barreto, que é a casa ali embaixo. Aquela casa, ele era um delegado de polícia da cidade. Enfim, ele contribui muito com o desenvolvimento, até mesmo não só, né, arquitetônico, mas cultural na cidade de Mococa. Então, a partir do momento que essa praça, né, esse centro histórico mudou aqui para essa parte de cima, também era costume, né, no início do século, ter esse lugar, né, um coreto. É comum em muitas cidades do interior ter o espaço do coreto, e em Mococa não foi diferente, né? O grupo da sociedade se reuniu para querer implementar um coreto, e aí foi feito o projeto, né, e a ideia era que fosse um lugar de diversão dos jovens, do público naquela época. E o nosso coreto é maravilhoso, né? Não só pela construção dele, pela arquitetura dele, mas porque ele até hoje é um coreto vivo. A gente tem a Filarmônica Mocoquense, uma filarmônica centenária, uma das mais antigas do Brasil, ainda em execução, ininterrupto, nunca parou de tocar, e que todo domingo, né, toca à noite aqui no coreto. Então eu sempre falo que Mococa, aquela banda, todo domingo havia banda no coreto do Jardim, né? Ela é da cidade de Mococa, porque a gente até hoje tem esse privilégio de, nesse coreto, né, todo domingo poder assistir a nossa querida Filarmônica se apresentando à noite. Então é algo que confere mais ainda, né, essa questão da cidade de Mococa ser uma cidade que tem toda essa cultura, né, ligada a esse período aí do café. Então a ideia do coreto, a ideia a Filarmônica surgiu também, né, da comunidade italiana, nas cantatas que eles faziam durante a colheita, né? E aí se uniam pessoas e montou-se a Filarmônica Mocoquense. Então, assim, que importância foi, né, esse início de século aí do Ouro Verde, né, quando o café estava no seu período áureo, muita coisa cultural aconteceu na cidade, e a Filarmônica é um desses patrimônios nossos e que até hoje se apresenta aqui no coreto. Então o coreto é um lugar muito especial para toda a cidade de Mococa, porque já por gerações, né, avós, pais, filhos, netos, bisnetos, enfim, são gerações que todo domingo se encontram aqui na praça. Então, a matriz nova, né, como ela é considerada, ela foi construída, projetada a pedra fundamental em 1892 e inaugurada em 1896. E existia a matriz velha, que era na praça de baixo, né, na praça onde hoje está a Igreja do Rosário, e lá era uma matriz, a antiga, a primeira igreja da cidade de Mococa. E ela foi, enfim, ficou velha, né, e por isso até que se falava que a construção da matriz nova. E essa aqui é considerada, então, essa igreja que foi feita, né, no estilo gótico, uma igreja maravilhosa internamente, com pinturas extremamente bem elaboradas, a arquitetura, os vitrais, né?
E há publicações que falam que a igreja de matriz de Mococa, ela no interior de São Paulo era uma das mais belas e que só perdia para a igreja matriz de Campinas, né? Isso eram as expedições que eram feitas no início do século pelas revistas e publicações como o Almanac da Comarca de Amparo, tem o Estado de São Paulo que também visitava o interior, tinha algumas publicações que falavam dos municípios paulistas, né? E aí em vários lugares a gente vê essa fala, né, de que a nossa igreja ela é muito bela e foi muito bem construída. Então é uma igreja imponente que poucas cidades têm, né, uma igreja tão bonita quanto a nossa. E aí junta a igreja com esse conjunto arquitetônico da praça, né, transforma a nossa cidade, esse centro histórico nosso aqui, em algo espetacular, que todo mundo precisa conhecer. Como gestora de turismo, né, da Prefeitura Municipal, a gente tem feito um trabalho, né, de fomento ao turismo, porque Mococa é sim uma cidade turística, né, e o nosso maior potencial é o turismo histórico, o turismo cultural, o turismo rural, e tudo isso tem a ver com a história da cidade, com a questão do café, né, a formação da cidade. Muitas das nossas conquistas, muitas das coisas que foram feitas no início do século XIX foi por conta desse poderio econômico que o café trouxe para o município de Mococa. E Mococa era considerada, né, uma das grandes cidades, uma das maiores cidades do interior de São Paulo, né, e até em número de exportação, de importação, a gente tem dados. Mococa, ela estava entre as cidades assim, de maior crescimento econômico mesmo no início do século. E inclusive, né, politicamente falando, os nossos o pessoal das fazendas, os fazendeiros e tal, tinha muita influência política no estado de São Paulo, por isso, né, por esse poderio econômico que o café trouxe para o município. Em Mococa a gente encontra muita coisa, né? A gente pode pensar nessa questão da arquitetura do café, que é único, é um exemplar maravilhoso. A gente tem a questão da cultura, que é muito importante, muito imponente, né? Então a gente não só os equipamentos culturais, a gente tem museus, a gente tem a Casa da Cultura, temos cinema, a gente tem muita coisa na área da cultura, artistas renomados que são mocoquenses. Então quando a gente fala do Bruno Jorge, por exemplo, ele é um artista que nasceu em Mococa, né? Ele é um símbolo do Brasil, um ícone nacional e internacional da escultura, né? E ele é mocoquense, ele nasceu na cidade porque o pai era comerciante de café e aí com a família hospedada no Hotel Terraço, o Bruno Jorge nasceu na cidade. Então quanta coisa a gente tem para visitar, sem contar as fazendas, né? Tem as fazendas que trabalham o turismo rural. O turismo rural na cidade de Mococa, ele acontece mais em grupos, né? E com agendamento. Há muitos anos, há mais de 30 anos, Mococa é pioneira no turismo rural no estado de São Paulo. E a gente tem uma importância muito grande nesse segmento. Enfim, são muitas frentes, né, que a gente tem. Então Mococa tem muito, né, para oferecer. Venham visitar Mococa. Mococa é uma cidade encantadora, né? Mococa é a cidade histórica do café.